Olá, meu nome é Heitor Fruguli, sou aluno do sexto semestre do curso de Gestão Empresarial na Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, FATEC, aqui em Mogi Mirim, e sou orientado nesse trabalho de graduação 2 que lhes apresento pela professora Marli Delfino Campos. O tema que eu vou apresentar nesse trabalho é justamente governança social, ambiental e corporativa, com foco no caso da Suzano S.A. e qual é a relevância desse caso para outras organizações. Eu pretendo, com esse trabalho, resumir para vocês e trazer para vocês de maneira mais clara e mais objetiva como esse tema ESG, que é justamente a governança social, ambiental e corporativa, tem tomado conta não só dos assuntos acadêmicos, mas como isso tem feito diferença no dia a dia das empresas, tem feito diferença também em como essas empresas têm alcançado bons resultados ao longo da sua jornada de implantação do tema e vivência desse tema no seu dia a dia. Eu introduzo a minha fala apresentando para vocês a sigla ESG, como eu disse anteriormente. Em inglês, Environmental, Social and Corporate Governance, que numa tradução literal seria governança social, ambiental e corporativa. E esse é um tema que tem ganhado cada dia mais relevância no dia a dia das empresas, porque tem falado muito sobre a responsabilidade sustentável e social delas. E essas discussões, elas não começaram ontem, são discussões que começaram já há muito tempo, há décadas inclusive. Desde 1980 se fala sobre o ESG, talvez de uma outra forma, mas como cita Martins Ramos, né, 2006, ele fala que esse assunto tem começado a ser mais colocado como um critério qualificador a partir de 1990. Mas nos últimos anos, né, tem havido um grande interesse, aumento de interesse das organizações acerca desse assunto. Haja vista que pessoas que fazem grandes investimentos, empresas, entidades, grupos, né, que fazem grandes investimentos, têm levado isso em conta antes de investir em outras empresas. Né? Tem se criado o desenvolvimento de métricas, índices que avaliam o desempenho disso. Além de tudo, governos, organizações, consumidores, cada dia mais têm pressionado as empresas a saber ou a desenvolver dentro do seu espaço, dentro da sua realidade e atingindo outras realidades, esse tema chamado de ESG. É interessante que cada dia mais o tema tem sido colocado em questão. Mas uma das coisas que fez diferença ao longo dos anos para que o ESG fosse mais falado e mais aplicado foi a questão do aquecimento global. O aquecimento global trouxe, né, junto com outros fenômenos ecológicos que têm acontecido e deixado as corporações preocupadas, governos também, divulgações de compromissos, né, sociais e ambientais e que, de certa forma, vem fazendo com que as empresas passem a pensar mais a respeito disso. Até porque os investidores estão pensando mais a respeito disso, sabendo que isso traz benefícios não só, né, para o meio ambiente, a sociedade, mas também para o desempenho financeiro dessas empresas. E é nesse contexto que nós iremos falar um pouquinho sobre a Suzano, né? Em como a Suzano, né, a maior produtora de papel e celulose do mundo atualmente, ela é uma referência no setor, não só no Brasil, mas também no mundo todo, né? Ou seja, muita gente tem olhado para esse case da Suzano e nós vamos tentar, de forma aqui bastante clara, fazer um pouquinho dessa análise também. Eu delimito, né? Nós delimitamos aqui o nosso trabalho, né? De maneira que possamos ampliar um pouquinho a discussão, né, a respeito do tema, ampliar um pouquinho como que é tratado isso, né, olhando isso de maneira mais clara, mais objetiva, né, em especial com foco na Suzano S.A. Meu objetivo, né, nesse estudo é contribuir com uma análise desse tema e olhar para isso, né, não só como um tema teórico, né, mas entender como isso está na agenda mundial hoje, como isso está nas agendas corporativas, olhar para o interior paulista, né, que é o ponto de delimitação do nosso curso, no caso da Suzano, né, e tentar entender como que ela conseguiu ser reconhecida como um exemplo de ESG e também como que ela aplica isso no seu dia a dia, quais são as práticas
que a Suzano tem desenvolvido no seu dia a dia. Eu justifico, não é, a minha escolha aqui no caso, pensando em como o ESG tem sido importante, em especial, né, para a realidade das organizações que têm sido referência no mundo e como elas têm alavancado o crescimento à sua volta, né? Então, eu coloco aqui alguns fatores que justificam a minha escolha, né? O primeiro é como o ESG tem sido um tema atual e extremamente relevante. Todo mundo está falando desse assunto, né? Se reúne para falar disso, né? Se reúnem para falar disso governos, entidades, instituições acadêmicas e organizações, como jamais se pensava, né? Muita gente tem se reunido para falar disso, né? Em segundo lugar, justifica a minha escolha, né, com a questão socioambiental mesmo, né, falando da necessidade de como é necessário ter uma boa governança, uma responsabilidade social corporativa, né, ética nos negócios, trabalhar a questão da igualdade, da diversidade, né, e tudo isso, né. Em terceiro lugar, eu falo sobre a questão da carreira. Conhecer melhor o ESG e aprender mais sobre isso ajuda a alavancar qualquer profissional que pretende entrar no mercado de trabalho. Em quarto lugar, a alta demanda de investimentos sustentáveis, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O investimento com base em critérios de ESG tem aumentado assustadoramente, né? E por fim, eu justifico falando do impacto positivo que o ESG tem na vida das pessoas, dentro da empresa e fora delas, né? Como metodologia, tentei desenvolver, né, o TG de modo que esse projeto coletasse algumas informações baseadas em pesquisas, um levantamento mais sistemático, mas em especial, né, o levantamento do caso ESG da Suzano SA, tá bom? Então, a minha fundamentação teórica a respeito disso, né, é basicamente olhar para tudo que aconteceu nos últimos 30, 40 anos até aqui, né? Mas trazendo isso de modo que nós possamos olhar para a realidade do que nós estamos vivenciando hoje, de como nós estamos vivenciando isso nos dias de hoje. Quando a gente pensa em compreender esse empreendedorismo ético, né? Acho que a primeira coisa a se olhar é olhar lá para trás, né? Olhar para como as normas, né, foram desenvolvidas lá atrás. A SA 8000, né, que já falava a respeito disso, né? Depois a ISO 26000, que vai ser trazida, não é, lá em 2010. E no Brasil, né, a NBR ISO 26000, que vai ser lançada na Fiesp, lá em São Paulo, vai trazer diretrizes muito claras, né, proporcionando melhorias de relacionamento entre parceiros, governo, mídias e tudo mais, de como se pode executar essas ações para que elas sejam mensuráveis no dia a dia, né? Então, segundo a ISO 26000, por exemplo, né, a responsabilidade social é expressa pelo desejo de uma organização de incorporar as considerações socioambientais, né, nos seus processos decisórios, né? E dessa mesma organização ou empresa se responsabilizar pelas decisões e atividades envolvendo o meio ambiente, né? E aí você percebe que a ISO 26000 também indica que precisa se ter numa empresa um comportamento ético, transparente, que vai contribuir para o desenvolvimento sustentável daquela organização. Isso vai fazer com que aqueles que fazem parte dela se sintam mais confortáveis e tenham uma melhor qualidade de vida no trabalho, né? Também implica na responsabilização social, né, da organização e da integração dela no dia a dia dessa agenda chamada de agenda ESG. Quando a gente fala em termos de importância, né, a importância do ESG é tão grande que o tema tem sido tratado como urgente no dia a dia, né? E se você parar para pensar, a última crise que nós tivemos, isso já vem de muito tempo, mas a última crise que nós tivemos mundial, chamada de pandemia de Covid-19, acelerou ainda mais, né, o processo de discussão desse assunto, porque agora o assunto está também no dia a dia das pessoas, né? E aí nós podemos olhar e trazer essa realidade pensando no seguinte: quanto mais se discute, mais se avança. Quanto mais se avança, mais benefícios, né, as organizações recebem pensando sobre isso e aplicando isso. Então, são inúmeros os benefícios ao longo prazo, né? E eu elenquei alguns deles aqui, entre eles, né, o aumento da fidelidade do cliente, especial mais jovem, maior produtividade do funcionário, menor risco regulatório, né? Investidores olhando mais para aquela empresa, desenvolvimento financeiro, sustentabilidade a longo prazo, ou seja, esse tema está cada dia mais próximo do cotidiano das pessoas, né?
Klaus Schwab, fundador do Fórum Econômico Mundial, ele vai dizer o seguinte: o ESG é a nova fronteira de responsabilidade corporativa, né? Ou seja, ele tem um papel fundamental na vida das organizações, né? Algumas informações importantes sobre investimento, para nós termos uma ideia, né? Jeremy Grantham, fundador da Grantham Mayo Van Otterloo & Company, ele diz o seguinte: os investidores podem e devem usar o seu poder de investimento para promover mudanças positivas no mundo. O ESG é uma forma de fazer isso. Um grande fundo, né, financeiro chamado BlackRock, né, o Larry Fink, que é CEO dele, diz o seguinte: não é mais suficiente focar apenas em retornos financeiros de curto prazo. Os investidores precisam considerar o impacto social e ambiental a longo prazo das empresas em suas decisões de investimento. Entre tantas outras informações, Eva Slonitska, da Value Act, ela diz o seguinte: que de muitas maneiras o foco na durabilidade dos ganhos e no risco negativo incorpora inerentemente muitos conceitos comumente associados ao ESG. E aí ela elenca aqui alguns fatores importantes do ESG, olha, para investimentos. Fornece uma estrutura eficaz de gerenciamento de risco, fornece uma estrutura de nova lente para o desenvolvimento de estratégias e oportunidades de crescimento, atende às demandas das partes interessadas, como cliente, funcionário, investidor, ou seja, o ESG torna-se importantíssimo para quem vai investir. E a empresa que quer investimento precisa olhar para isso com cuidado. E aí nós vamos olhar para a realidade da Suzano. E a Suzano, lá nos anos 2000, né, entra para o índice Bovespa na questão da sustentabilidade e passa, né, a ter uma situação muito melhor em comparação com outras empresas. E é por isso que a Suzano vai se tornando um case de sucesso, né? E esse case de sucesso é tão importante, né, que lá no ano de 2022 ela esteve no 9º lugar entre as empresas mais focadas em ESG no país. Uma das coisas importantes que a Suzano desenvolve hoje, né, ela se cobra muito sobre isso. Então ela coloca aqui, basicamente, né, considerações a respeito. Primeiro, inspiração local. Segundo, desenvolvimento sustentável regional. Terceiro, responsabilidade corporativa. E quarto, atração de investimentos e talentos, né? Basicamente, a Suzano se perguntou lá atrás: como nós podemos diminuir a associação da indústria de papel e celulose à destruição de florestas? E a partir daí ela criou uma série de mudanças, né, e ações sobre isso. E olha só algumas delas. Ela se propõe ser referência em eficiência sustentável da floresta ao cliente, ser agente transformador de realidade e biomassa, ser referência em soluções de inovação sustentável a partir de árvores plantadas, né? Ela tem uma política de compra de madeira, ou seja, tem que respeitar uma série de regras, desmatamento zero. Ela faz parte, né, do FSC e do PEC Serflor, que são requisitos internacionais. Tem uma demanda muito grande, né, de quem compra esse material por origem e transparência, e ela segue isso à risca, né? Ela tem alguns compromissos que ela chama de compromisso para renovar a vida, diminuição da pobreza, impulsionar a educação, promover diversidade e inclusão, combater crise climática, entre outros, né? E isso ela faz ao longo de toda a sua cadeia, desde a plantação até a entrega na mesa do cliente. De certa forma, ela consegue alcançar isso, né? E ela faz isso hoje com muita qualidade. Concluo então dizendo que o ESG ele é um caminho real para nós atrelarmos crescimento econômico à responsabilidade socioambiental. E no caso da Suzano, ela tem feito isso, se tornando uma grande referência e alcançando no dia a dia, em índices, em aquilo que as pessoas olham e veem, uma forma de manter-se, inclusive, no topo, né, com essa realidade hoje do ESG de forma muito sustentável. O foco de olharmos para o interior paulista e para o caso da Suzano, né, comprova a grande contribuição que essa empresa tem para o desenvolvimento do Estado, que ela pertence, Estado de São Paulo, nosso Estado, trazendo desenvolvimento sustentável para as pessoas que estão à sua volta. Entendemos, né, que ela conseguiu alinhar as necessidades propostas, então ela serve de modelo para outras, ela preocupa-se com o bem-estar e a segurança dos seus funcionários e as comunidades locais, e ela adota práticas transparentes e éticas em seus negócios. Concluo dizendo que observar a ESG faz e fará cada dia mais parte da realidade das empresas de sucesso. Muito obrigado.